Está prevista para esta segunda-feira a votação do projeto de decreto legislativo que pode derrubar as mudanças feitas pelo governo federal no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Os congressistas estão insatisfeitos com o ritmo de liberação das emendas parlamentares e a situação tem preocupado o governo Lula. E para piorar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tirou férias a partir de hoje, justamente. Ele vai descansar até 22 de junho. Em seu lugar fica o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. Apesar do clima conflagrado, José Guimarães, líder do governo na Câmara, afirmou que ainda buscará um entendimento. Vamos ouvi-lo. Não está em discussão, por enquanto, o mérito das matérias. Nós vamos discutir a partir da definição do relator da medida provisória e, evidentemente, no diálogo que vamos continuar tendo com o presidente Hugo Mota e os senadores com o presidente Davi Alcolumbre. Portanto, nós vamos, evidentemente, estamos ponderando para os líderes que não é um bom sinal para o país, porque tudo que estamos fazendo é para resolver o problema fiscal em função das diretrizes e do controle do orçamento que está estabelecido pelo novo arcabouço fiscal. Por isso, o senhor fala em recado, como é que o governo recebe então esse recado? Com naturalidade, o governo recebeu isso. Eu estive há pouco com a ministra Gleice, nós recebemos isso com naturalidade, com tranquilidade, até porque temos uma relação bastante democrática e a melhor forma de buscar, hoje eu conversei já com o ministro Haddad, após a reunião dos líderes, não é crise, é uma situação realmente preocupante, porque nós vamos iniciar um debate sobre o mérito das matérias e o que eu ouvi lá foi todo mundo dizendo que todos têm compromisso na busca de uma solução. Sabe por quê? Se não tiver essas soluções que o ministro Haddad está apresentando, sabe o que vai acontecer no dia 21? Novos cortes e novos contingenciamentos. E aí, o contingenciamento e corte é linear, atinge todas as despesas discricionárias, inclusive as emendas parlamentares. Portanto, o caminho para buscar a melhor solução é o caminho do diálogo, buscar o entendimento, é isso que nós vamos fazer. Outro que tenta colocar panos quentes nisso tudo é o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. O que remanesceu no texto é algo que se reporta só única e exclusivamente a operações do mercado financeiro, que representa 2, 3% das mobilizações mesmo, das mobilizações que tem em relação a isso. O governo entende a posição adotada por parte da Câmara, mas nós vamos buscar votos para a manutenção dos termos do decreto, porque o que remanesceu do decreto já é resultado de um conjunto de diálogos que o ministro Haddad, que o governo teve tanto com a Câmara quanto com o Senado. E nessa segunda-feira, o jornal Valor Econômico publicou uma entrevista com Gleisi Hoffmann, em que a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais disse que a derrubada do decreto do IOF poderia comprometer o pagamento das emendas parlamentares. Vamos ver o trecho. Abre aspas. Eu espero que isso não aconteça, porque seria muito ruim para o Brasil. E o Congresso tem responsabilidade com este país e com o arcabouço fiscal que ele também aprovou. Se acontecer isso, em última instância, nós vamos aumentar o contingenciamento e o bloqueio do orçamento. Isso seria ruim também para o Congresso com as emendas, que são igualmente submetidas a bloqueio e contingenciamento. Wilson Lima... Que situação, temos aí um climão, Gleisi Hoffmann claramente tentando dar uma assustada no Congresso. Será que isso cola? Não, isso não vai colar, Inácio, isso não vai colar. Vamos falar sinceramente em bom português? Isso tudo chama-se chantagem, ponto. O governo federal abriu o modo chantagem em relação ao Congresso Nacional e isso normalmente não acaba bem. Isso não é a primeira vez, nem a segunda vez e também não é a última vez que isso vai acontecer. A gente está falando de uma chantagem pura e explícita por parte da base do governo Lula. O governo Lula não tem como negociar.
há um movimento claro de desembarque de aliados do governo Lula, vamos falar sobre isso ao longo do programa dessa segunda-feira, e sem emenda, sem apoio, em um governo que não tem popularidade, um governo cujas pesquisas mostram que a sua popularidade está em declínio, o parlamentar não tem nenhum motivo para votar a favor do governo ou para não derrubar o IOF. A verdade é a seguinte, a verdade é que essa medida estabelecida pelo Fernando Haddad, pela equipe do Fernando Haddad, com o aval do presidente Lula, pegou mal, o brasileiro não gostou, e o fato é que agora o governo Lula tenta achar um jeitinho para tentar resolver um problema fiscal que nem deveria ter começado. Porque se o governo federal tivesse feito o dever de casa nos últimos 18 meses, hoje o governo federal teria condições, hoje o governo Lula teria condições de cumprir as promessas feitas ao longo da campanha de 22. Então, está tudo entrelaçado, Inácio. Hoje, aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara, vão votar o pedido de urgência, mas já tem parlamentar, e depois vou escrever isso aqui em O Antagonista, já tem parlamentar pedindo para que seja logo discutido o mérito. O Hugo Mota vai segurar um pouco, vai colocar o pé no freio. Por quê? Porque quer colocar também o governo sob pressão, né? É aquela tática, né? Já que o governo ataca com a chantagem, eu tenho aqui o pedido de urgência pronto para colocar na pauta e deixo essa espada aqui na cabeça do... Lógico, utilizando uma metáfora, né, gente? Eu deixo essa espada na cabeça do governo Lula para usá-la caso o governo Lula não recue em relação à liberação das emendas parlamentares. E assim, meu caro Inácio, o fato é que vamos ter aí uma semana, apesar de curta, mas uma semana cheia de, digamos que, questões, né, pitorescas para a gente ficar de olho. Vamos lembrar também que vira e mexe a Gleisi Hoffmann vem com essa sinalização de que qualquer coisa que o Congresso faz tem implicações nas emendas. Lembra que quando estava sobre aquela questão de votar a CPMI, aprovar a CPMI, ela falou, olha, se aprovarem a CPMI, também vai atrasar o pagamento de emendas. A CPMI, estamos falando do INSS, da fraude das aposentadorias. Quer dizer, tudo que pode desagradar o governo, ela vem com esse olha que pode afetar as emendas, né, Rodolfo? Boa tarde. Pois é, boa tarde a todos. E aí vamos resumir aí o que a Gleisi falou nessa entrevista para o Valor Econômico. O líder do governo na Câmara também disse, Guimarães, né, que olha, vai afetar as emendas. Só que qual é o problema que tem no Congresso hoje? Se o problema é a liberação de emendas, como é que o governo pretende convencer os deputados ameaçando a liberar ainda menos emendas por conta do contingenciamento? Quer dizer, essa estratégia ela simplesmente não faz nenhum sentido. O que o Congresso quer, né? O que a Câmara quer? Que o governo se organize de forma a proporcionar que as emendas que deveriam estar sendo pagadas, ou que eles esperam que estivessem sendo pagadas, sejam pagas, enfim. Mas aí não, o governo fala, não, mas olha, a gente está fazendo aqui, estamos dando um truque aqui, aumentando imposto, e se vocês não vieram junto com a gente para aumentar esse imposto aqui, vai ter menos emenda ainda. Então, assim, não faz sentido essa estratégia. E é curioso, né, Wilson, porque assim, agora, pouco antes da gente começar um programa, tanto a Gleisi Hoffmann, que é a ministra, quanto o Lindbergh Faria, que é o líder do PT na Câmara, publicaram mensagens no X elogiando o Hugo Mota. Fala, olha gente, vamos aqui proteger. Por quê? Porque tem governista criticando o Hugo Mota por ter colocado em votação essa urgência, ou de botar, né, prometeu botar e vai botar hoje. E eles estão se agarrando no Hugo Mota, falando, olha, porque é a última esperança deles. Porque não tem mais diálogo com o Congresso, só com os líderes, os presidentes do Congresso, né, da Câmara e do Senado. E aí o governo Lula fica se abraçando no Alcolumbre e no Mota, como última esperança. Porque assim que eles liberarem qualquer votação, o governo vai perder. Essa é a situação do governo Lula hoje. E aí não adianta falar, como o Guimarães falou, que nós estamos fazendo um esforço fiscal. O governo Lula não fez nenhum esforço fiscal, é por isso que ele está nessa situação. E aí também não adianta o ministro da Fazenda Haddad, boas férias aí para o Haddad, né? Está saindo numa semana um pouquinho complicada. E parece que ele tinha saído de férias, né? Até outro dia, antes de vir o anúncio do IOF, do contingenciamento, parecia que o Haddad estava de férias, porque ele sumiu. E agora ele some numa hora que... Só um parênteses, né? Rodolfo, só um parênteses, né? O Haddad deu uma de Anderson Torres, né? Sim.
Pois é, foi embora. E aí não adianta ele dizer, como ele falou no final de semana, reverberando aquela briga lá que teve com tumulto com o Nicolas Ferreira na Câmara, de que o governo Lula está resolvendo a bagunça do Bolsonaro. Eles não estão arrumando nada, não estão arrumando bagunça nenhuma, eles aumentaram a bagunça e agora eles não estão conseguindo nem se mexer no quarto direito porque está tudo espalhado. Essa é a situação em que o governo se colocou. E aí agora eles tentam chantagear, né, com essa ameaça de menos e menos ainda. Como é que vocês vão... Assim, é difícil entender a lógica desse governo. O mínimo que a ministra Gleisi, que é a responsável por se relacionar com o Congresso Nacional, deveria estar fazendo é sinalizando alguma humildade e pedindo, por favor, para a Câmara se entender com o governo Lula. E não fazer desse jeito. O resumo que eu fiz nessa análise que eu publiquei, está lá no Antagonista, é que o governo Lula prefere estar certo, e ele está errado, que é pior ainda, do que se entender com os supostos aliados no Congresso Nacional. Então, está errado, quer estar certo, melhor do que se entender. Mas assim, o que significa tudo isso? Estão de olho em 2026, largaram o governo.